E as linguagens que existiam para a época, como principalmente o Fortran, elas não são muito bem adequadas para esse tipo de problema, tá? Então, criou-se linguagens específicas para isso, e a principal nesse momento foi a linguagem COBOL. Essa linguagem ela foi projetada por representantes da indústria e até hoje ainda é utilizada, tá? Tem alguns sistemas legados que ainda utilizam COBOL em sua formação. E grande parte dessa linguagem foi inspirada em outra linguagem de programação chamada Flowmatic, inventada por Grace Hopper. Essa senhora ela é responsável por exemplo, a construção do primeiro compilador e uma história engraçada do primeiro bug, né? Ela reportou um tipo de mariposa que pousou dentro do computador e acabou prejudicando uma máquina e reportou isso no relatório. Então a palavra bug vem disso. Mas muita gente sabe dessa história, mas principalmente a principal contribuição dela é a construção dos primeiros compiladores, ou seja, de você poder fazer linguagens de alto nível e esse programa compilador converter essa linguagem de alto nível em uma linguagem de máquina, para que a gente não precisasse mais programar em linguagem de máquina, certo? Com as empresas demandando cada vez mais programadores, cada vez mais programas e sistemas, né? Ficou faltando programador. Não era uma época que tinha muitos cursos de computação por aí, né? Então, o que aconteceu foi que nos anos 60 e 70 houve uma corrida para projetar linguagens em que o objetivo fosse ensinar programação, tá? Algumas linguagens desse tipo foram Basic, Modular e Pascal. Pascal recebeu uma importância muito grande nessa época, tá? Foi uma das linguagens mais utilizadas por esse motivo nessas décadas. Pascal foi criada por um suíço, Niklaus Wirth, professor de ciência da computação da Escola Politécnica Federal de Zurique, e ele, como professor, criou bastante livro, fez bastante curso na área de programação na época. Então boa parte do que a gente deve aqui de ensino de computação deve-se ao início com essa linguagem Pascal. Final dos anos 70, início dos anos 80, já estava começando o seguinte: você parar de fazer programas pequenos e já começar a desenvolver sistemas grandes, principalmente sistemas operacionais. Os computadores já podiam rodar vários programas ao mesmo tempo. Você tinha máquinas virtuais, dava o início das redes de computadores. E para essa finalidade, as linguagens ainda não eram adaptáveis para isso. E aí para isso surgiu a grande linguagem de programação C. Essa linguagem de programação ela é uma linguagem que a gente chama de médio nível. Por que isso? Porque ela é uma linguagem de alto nível, você não precisa programar, por exemplo, detalhes como o assembly, mas você consegue manipular instruções ou informações a nível bastante